Pequi sem espinho. Você que é aqui de Goiás ou que é apaixonado pelo Cerrado de maneira geral, esse episódio vai ser especialmente para você. Então vem com a gente. Seja muito bem-vindo para mais um podcast aqui no nosso querido canal Agro2. E hoje nós vamos trazer um assunto inédito nessa bancada, porque a gente fica falando aqui de boi, de soja, de milho, de mercado, mas a gente nunca falou do queridinho goiano. Aliás, que eu não sei se é goiano, eu vou descobrir hoje, mas se não for, já foi apropriado culturalmente aqui, já é nosso, tá bom? Eu tô falando do pequi. E para falar do pequi, trouxemos aqui grandes personalidades e pesquisadores relacionados ao assunto, tanto da Emater, que é a nossa empresa de pesquisa aqui de Goiás, e também da Embrapa, que é a empresa nacional de pesquisa, e também trouxemos o presidente da Emater aqui, nosso queridíssimo presidente Pedro Leonardo, ele que já é sócio desse podcast aqui, viu? Já vou começar a mandar boleto para ele já, que ele já... É o 5º episódio, Pedrão? Eu acho que é o 5º episódio. O 5º episódio. Se mandar os boletos, eu também acho que eu já posso começar a cobrar cachê também. Opa! Mas obrigado, Pedro, mais uma vez pela oportunidade. É um privilégio estar junto com essas referências aqui da pesquisa agropecuária de Goiás e do Brasil, né? Pois é, hoje o Pedrão vai ser apresentador junto comigo aqui desse podcast. Nós vamos conduzir essa prosa junto com duas personalidades aqui importantíssimas, que é a professora Elaine, ela que é engenheira agrônoma e fitotecnista, e o professor Ailton, ele também que é engenheiro agrônomo e fitotecnista. Então, doutora Elaine é pesquisadora na Emater e o doutor Ailton é pesquisador na Embrapa. Então, pequi sem espinho, doutora? Pequi sem espinho. Até para mim, quando apareceu, foi uma surpresa muito grande, eu não sabia que existia. Ali. Mas o produtor, eu não sei como que ele descobriu, não sei se ele foi roendo até chegar na amêndoa e falou assim, uai, não machuquei a boca, ou ele partiu, né? Foi um melhoramento natural, então? É natural. Ah, eu achei que... Não é manipulação genética, ele é natural, ele existe, ele está lá na natureza, espero que ainda esteja lá, né? E é uma variedade diferente ou é a mesma? Não, é o mesmo pequi, só que não tem espinho. É igualzinho um ser humano, só que é de olho azul, né? Sofreu uma mutação ali. É uma mutação, Entendi. Então, e para nós foi ótimo, né? Porque claro. Você imagina, sem espinho, criança, idoso, estrangeiro pode comer. A industrialização, você mecanizar o processamento. Porque antigamente era tudo manual, né? Quer dizer, ainda é, porque ainda não temos tanto pequi sem espinho assim no mercado. Mas agora você pode fazer aquelas fitas que vai para o vidro com a máquina. Antes tinha que ser manual, para o espinho não misturar na polpa. Você pode extrair a amêndoa, comercializar também a amêndoa do pequi, que é uma delícia. Olha, e a senhora acredita que a senhora falou da questão do espinho, do pequi? É um trauma de infância que eu tenho. Uma vez eu comi... Aí minha língua ficou parecendo uma ponta de porco espinho, né? Cheia de espinho. Minha mãe ficou lá 2 horas tirando com a pinça lá. Pois é. E tem gente que tem esse trauma, não come mais. Tem outros que nunca machucou, mas tem medo de machucar e não come. Então, isso aí vai acabar, né? E no restaurante também. Eu não sei se já mudou, mas toda vez que eu vou no restaurante que tem pequi, não tem uma plaquinha. Cuidado, você Cuidado pode com machucar. O espinho. Tanto é que muita gente já... Né? Então, agora vai ficar fácil. Ótima sugestão. E o doutor Ailton aí, como é que é? Desenvolve esse trabalho junto com a Embrapa Cerrado, doutor? Eu sou pesquisador da Embrapa Cerrados e desde o final da década de 90 a gente vem trabalhando em parceria com a Emater Goiás nesse projeto Pequi, né? E tudo começou com trabalhos de propagação da espécie, né? É como lidar com a semente, porque a semente tem dormência, né? Germina muito pouco e lentamente ao longo do ano. E não satisfaz a necessidade de quem quer fazer muda. Então nós tivemos que trabalhar para quebrar a dormência, depois para produzir a muda em si, de pé franco, né, a partir da semente, estudando tamanho de recipiente, tipo de substrato, adubação dessa muda, até chegar num ponto em que ela poderia ser enxertada, né? E nós testamos diferentes métodos de propagação, de clonagem, né? Testamos estaquia, não deu certo. O método de clonagem que nós testamos e deu muito certo foi a enxertia. Enxertia. Isso.
Então, a partir desse momento, aí já foi lá para até 2004, 2005, nós já dominávamos totalmente a técnica de propagação do piquezeiro. Ô, louco, então já está bem amadurecido já o projeto. Então, daí para frente, então agora nós estamos em condição de dar uma garimpada na natureza para encontrar coisas piquezeiros especiais, nobres, né, para clonar e montar uma coleção. E foi assim que montou essa coleção de piquezeiros lá na Emater Goiás. Tem uma unidade aqui em Goiânia, tem outra em Anápolis, né? No total são mais de 1.000 plantas e mais de 500 variedades diferentes. São através desse trabalho, dessa garimpagem que nós fizemos no Cerrado. Que legal, parabéns pelo trabalho. E aí, doutor Pedro, meu querido presidente da Emater, e aí como é que a Emater entrou na parada aí? Pedro, e o que nos chama atenção aqui na fala dos pesquisadores é que o início do trabalho, o quanto ele foi desbravador, né? Primeiro a gente consegue entender que foi quase que elaborada, né, doutor Ailton, quase que desenvolvida uma metodologia que pudesse promover a propagação de plantas com características especiais. Então, a partir do desenvolvimento, da elaboração dessa metodologia que foi possível, né, chegar à identificação de indivíduos na natureza que pudessem agregar valor a essa cadeia produtiva tão importante. Outra coisa que me chama atenção também, a gente que é goiano, apreciador de piqui, muitos goianos não têm o conhecimento do quanto a amêndoa do piqui é saborosa. Então, na verdade, essa pesquisa do piqui sem espinho, ela agrega mais essa possibilidade, né, da utilização efetiva da amêndoa do piqui. Porque um piqui com espinho, a extração dessa amêndoa é extremamente complicada, porque ela acaba por vir contaminada com espinhos, né? E da mesma forma a polpa, né? Isso tem um impacto extremamente positivo sobre a possibilidade da industrialização do piqui. Porque Perfeito. O piqui com espinho, ao ser industrializado, como colocou muito bem aqui a doutora Elaine, ele vem contaminado com espinhos. Uhum. E o piqui sem espinho, ele pode ser amplamente processado, né, através do modelo de industrialização que facilita enormemente a agregação de valor ao fruto, né? Então são vários desdobramentos que essa pesquisa, que é fruto aí dessa parceria entre a Emater Goiás e a Embrapa, ela vai trazer como uma fonte de renda alternativa, sobretudo para a agricultura familiar. E você colocou muito bem aqui na sua introdução, né? Como sempre, o Agro 2 ele tem essa característica. Traz informações importantes sobre todas as cadeias produtivas, sejam elas operadas por grandes, médios ou pequenos produtores. E o piqui é uma cadeia produtiva que tem essa característica de agregar valor e renda e dignidade para a família rural de pequenas propriedades. Perfeito, é fazer chegar na ponta, né, para a agricultura familiar. Exatamente. De maneira geral. Mas, doutora, me explica uma coisa. Então, assim, acabou aquela história que o piqui é selvagem, que ele não é mais domesticado. Nós trabalhamos na domesticação, a gente fez justamente isso. Então, e por que nós fizemos? Aí você vai perguntar assim, mas por que a Emater Goiás e a Embrapa Cerrados entrou com piqui? Por quê? Por demanda do agricultor familiar, das famílias. Porque elas precisavam fazer a sua reserva legal. E aí elas queriam fazer com plantas que tivessem um valor econômico. Que é poder se agregar, né? Agregar. Então, o que acontece? A reserva legal ela tem que ser feita com a fitofisionomia do cerrado. Então, é piqui, mangaba, cacai, taratipum, baru, né? Buriti. E o produtor tentou o piqui fazer. Então, ele tem lá 20 hectares, ele tem 4 que tem que ser de reserva legal. Eu estou dando um exemplo de 20, mas pode ser 10. Sim. De qualquer maneira, ele tem que ter 20%. E esses 4 hectares ele usava para pasto, ele usava para milho. Então ele falou assim, gente, eu vou ter que parar de usar isso, mas eu tenho que ter uma renda. É piqui. Piqui. Eu estou atendendo a legislação e vou ter uma renda. Aí ele tentou plantar. Mas como que planta se tem dormência? O piqui tem dormência na polpa amarela, ele tem dormência naquela camada de espinho, ele impede que a água chegue na amêndoa para germinar. E naturalmente, quanto tempo de dormência, mais ou menos, aproximadamente? Ó, de 100 que você planta, só nasce 5 ao longo do ano. Como é que você vai produzir muda para plantar? Comercial, né?
Não tem escala, né? Não tem escala. Inviabiliza, então, né? E na amêndoa falta giberelina. Então, a primeira... E uma planta, se você não consegue multiplicá-la, é o caos. Porque nem você pode ter um desenvolvimento comercial nela e nem ela se... manutenção daquela espécie. Aquela espécie está dada a acabar. Então, vamos ver, por que não germina? Aí fomos estudar. Pegamos aquela polpa amarela, batemos no liquidificador, tiramos aquele caldinho, colocou na paca de pedra, colocamos semente de alface, não germinou. Então, a parte amarela, que a semente de alface germina muito bem. Uhum. Começamos assim. Mas tiramos a polpa amarela, mas ainda não germinou bem. A dificuldade, porque aquela camada de espinho, a água para chegar na amêndoa. Perfeito. Para a amêndoa começar a germinar. Não, então também está difícil. Tentamos tirar a camada de espinho. Quando a gente foi tirar a camada de espinho, para tirar a amêndoa, até espinho dentro do meu olho foi. Porque como é que tira? Na hora que você tira aquilo... Esparrama. Não, aí não dá. Isso aí não vai dar para fazer. Então, vamos tratar com ácido giberélico para ver se coloca giberelina na amêndoa. No sistema aí. Isso aí, você imagina o trabalho. Nossa. Piqui só produz uma vez por ano. Então, a gente tinha que esperar a produção para poder fazer os trabalhos. Era um teste por ano. Então, conseguimos, né? Até 80%. Esse ano germinou muito bem lá a nossa, né? Porque esse ano nós inventamos 80%. uma outra coisa nova, porque nós pesquisadores, a gente não para. Aí, como que a gente faz? Pega o piqui, joga na betoneira, bate com areia, para tirar toda a polpa amarela. Aí sai, a gente lava a semente, deixa secar, depois para tratar com ácido giberélico e pôr para germinar. Só que a gente viu que de um dia para o outro, a semente apareceu um monte de micélio de fungo. Aí eu disse assim, não, isso não pode ser bom. Micélio de fungo, né? Só para explicar para o pessoal que são manchas de fungos. Fungos, mofos na semente. De um dia para o outro. Ela é muito rica, né? Aí o Ailton falou assim, não, isso não pode estar certo. Eu vou fazer um tratamento. Vou tratar aqui. Eu falei assim, olha, vamos fazer um tratamento com hipoclorito de sódio. Perfeito. Nossa, mas que beleza, doutor Pedro. A semente ficou limpinha, né? Então, nós deixamos por 15 minutos numa solução de água com hipoclorito de sódio. Isso é novo. Até é novo naquele manual que a gente está... Hipoclorito é a famosa que boa. Que boa, famosa que boa. E simples, que você compra em qualquer lugar. Qualquer produtor rural, a dona de casa tem em casa, não fica sem. Então, deixamos 15 minutos ali, escorremos, né? Deixamos secar. A semente germinou tão bem esse ano. Foi um teste... Isso a gente nem fez pesquisa para isso. Melhorou muito a germinação. Então, de 5% passou 80%, 90%. Nossa Senhora. Então, pronto. Aí já desvendamos. Muito bem. Agora, a gente germinou, tem que pôr num saquinho. Mas que tamanho é esse saquinho? O que vai dentro desse saquinho? Se você usar um substrato de laranja, de café, matou tudo. Por quê? Porque o nosso piqui é de pH 4,5. pH baixo, nosso cerrado. Laranja aguenta pH 7. Aí o povo ia copiar o substrato de outra cultura, pronto. Dava uma deficiência de micronutrientes na muda e a muda morria, não ia para frente. Então, estudamos níveis de nitrogênio, níveis de fósforo, níveis de potássio, níveis de calcário. Calcário para piqui é só para dar cálcio e magnésio, não pode passar de 2 toneladas por hectare. Olha aí. E tudo isso a gente veio fazendo ao longo desse tempo todo. Né? Muito bem, descobrimos o substrato ideal. Aí nós descobrimos que tem que furar muito bem o saquinho, porque essas plantas de cerrado não aguentam encharcamento da podridão de raiz. E o saquinho que você compra vem com um pouquinho furo. Não era suficiente. Aí começava a morrer. Mas por que está morrendo? Aí abre o saquinho, tá aquela papa. Não dá. Então aí a gente veio vindo, sabe? Até chegar onde nós chegamos. Mas não pode desanimar. Demais. Pesquisa, você tem que ter desprendimento e muita... Como é que a gente fala que a gente não larga do osso? Determinação. Obstinação. Perseverança, sabe? E amar. Amar. Pedro, mas já aproveitando que você me deu essa autonomia, né, de te ajudar a apresentar, eu queria que você me permitisse fazer uma pergunta para a doutora Elaine. Uma das coisas que me chamaram a atenção em todo esse projeto de pesquisa foi a análise econômica do sistema de produção. Essa parte eu gosto também. Uma das conclusões que a nossa equipe de pesquisadores chegou, que há a possibilidade até
desse tipo de exploração ser mais rentável do que a própria soja. Sim. Então eu queria perguntar para a doutora Elaine, doutor Ailton, como que vocês veem toda essa análise de economicidade da exploração do piqui sem espinho. Quais as perspectivas de renda que efetivamente o pessoal que está nos assistindo pode aqui ter. pode ter? Isso aí me entusiasmou muito. Eu não acreditei, fiz de novo. Falei, mas não pode, tá bom demais esse negócio. Então, nós temos lá, eu vou falar, depois o doutor Ailton pode complementar, nós temos lá a avaliação da produção, porque a gente tem que ver se é resistente à doença, se é resistente à praga, se estabelece bem e se produz bem. Porque o produtor tem que produzir. Claro. E aí a gente avaliou 4, 5 anos de produção e fizemos uma média. Então, nós temos planta lá, por exemplo, uma dessas que nós estamos lançando sem espinho, 40 quilos de fruto por árvore. Por ano? Por ano, por árvore, por ano. Então, mas isso aí é de fruto, com a casca. Mas você não come a casca, você come só o caroço. Então, o aproveitamento é 20%, em torno de 20%. Embora nós temos piqui que dá 40%. Porque ele tem a polpa muito grossa e casca fina. Porque esse aproveitamento é a relação casca-polpa. Então, 20%. Se você pegar 40 quilos, 20% de aproveitamento... 16. Aí você coloca 10... Não, 8. 10 reais. 10 reais. 80 reais por planta. Por planta. Se você colocar 100 plantas por hectare, te dá quanto? 8 mil reais. 8 mil reais. Você com 10 hectares... 80 mil reais. Pois é. É bem bom para o agricultor. Atrativo, né? É bem atrativo. É bem expressivo para o agricultor familiar. Porque ali ele não vai ter, assim, custo de manutenção, né? Não. Só o custo de implementação. Só o de implementação. E a mão de obra, é o que o doutor Pedro falou assim, faz um custo de produção. Eu falei, doutor Pedro, como que eu vou fazer? Agricultor familiar, ele vai usar a mão de obra familiar, não é? Ele é agricultor familiar. Já está lá, né? Ele, a esposa, os filhos. Adubo, ele vai usar o esterco da vaca dele, que está lá, que é um excelente. Ele bota 20%, 30% de esterco na cova de plantio, jogou não precisa pôr mais nada. Um nitrogênio lá, né? Então, adubo ele não vai ter. A mão de obra é ele. Agora, ele pode comprar a muda pronta, pode fazer. Se ele fizer também, ele pode catar o piqui no cerrado, não vai comprar semente. Não é verdade? É verdade. Então, o que ele vai ter que comprar? O saquinho. Se ele usar saquinho de leite ou caixinha de qualquer coisa lá e tal, né? Então, quer dizer... Agora, não, é um grande produtor. Não, eu tenho 3 mil hectares de soja, eu tenho que fazer 20% de área de reserva porque a lei me obriga. Dá 600 hectares. Não, eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu quero que a lei não me amole. Então, ele vai plantar de semente, para ele manter a variabilidade genética. Ele não vai plantar clone, ele não quer comercializar. Então, ele vai manter a variabilidade do cerrado. E com esse poder de germinação de 80%, já é totalmente viável. De 5% já fica ruim, né? Mas agora 80%... Você imagina 600 hectares de reserva legal? Então, o custo vai depender da tecnologia. Aí o grande produtor de soja fala, não, eu vou contratar alguém para fazer isso para mim e tal. Aí ele vai pagar a muda, vai pagar tudo, vai comprar a muda pronta, né? Aí é outro custo, né? Mas para a agricultura familiar, que foi quem nos demandou, o agricultor familiar que nos procurou e que nós estamos entregando agora. E como que ele fez, o produtor? Quando ele tentou lá no Porangatu, lá em outra cidade, que nós temos quantos escritórios, doutor Pedro? Nós temos 156 escritórios 156 hoje. Escritórios da Emater no estado de Goiás. Então o produtor pelejou lá, não conseguiu, ele vai no escritório, olha, doutor, o que é que você me ensina? Olha aí. E ele fala, tirar a raça desses piqui. Eu tenho 22 piqui na minha roça, só um é bom de comer. Até o ladrão, quando entra lá, só rouba dele. Já sabe qual que é. E o outro fala assim para mim, olha, professor, eu quero tirar aquela raça ali, sabe por quê? De manhã eu vou lá, encho a caçamba da caminhonete, o povo lá da feira fica me esperando. Não é? O rapaz lá. Até nós estamos lançando esse piqui. Lá de São Miguel do Araguaia. E fica me esperando. Quando dá 11 horas, meio-dia, eu já vendi a caçamba da caminhonete e compro o leite do meu vizinho de um mês. Né? Então, com essa procura, ele começou a procurar os nossos escritórios. E naquela época, em 2000, 2001, 2002, não tinha nada de piqui. Zero. Nada. Se você falasse assim, eu preciso de um chá de muda de piqui, eu morro, você tinha que deitar e morrer, porque não tinha. Não tinha informação para nada. Não tinha informação. Aí,
os nossos extensionistas lá na ponta, levou a demanda para os nossos presidente e diretor e presidente nos chamou e falou assim, olha, nós precisamos de atender essa tecnologia. E, ao mesmo tempo, ele ia também na Embrapa Cerrados, porque chama Embrapa Cerrados, o nome já diz. E a Embrapa Cerrados também não tinha, porque naquela época, até então era desbravamento para soja, para milho, né? E também tinha um ótimo trabalho de biologia, de levantamento de espécie e aproveitamento alimentar. Mas a parte agronômica não tinha. Olha aí. Então, chamaram o Ailton, chamou eu. Eu sou casada com o Ailton, tivemos que casar em matéria com a Embrapa, não teve jeito. Boa pedida. Não teve jeito. Pronto, fizemos uma parceria e isso é muito bom, sabe? Às vezes o povo pensa que trabalhar marido e mulher é ruim, mas não é, porque você trabalha 24 horas. Às vezes eu tô deitada meia-noite, você acha que as mudam assim? Você está entendendo? Ainda mais pesquisador que é apaixonado pelo assunto, né? Aí, então, acabou, Pedro, né? é assim. E aí agora nós estamos muito felizes, mas graças ao Dr. Pedro. Imagina. Por quê? Sou parte da equipe, o time. A gente estava meio... Não é mole. A gente estava assim pensando, vamos estudar mais alguns anos, mas o Dr. Pedro falou assim, não, vamos... Pôr para rodar. Vamos pôr para rodar, e eu quero esse trem esse ano e tal. E botou nós para jambrar, e eu tô feliz. Eu tô feliz. Não, mas às vezes precisa, sabe? E eu tô feliz porque tá dando certo, né, doutor Pedro? Exato. Pedro, me chama a atenção assim, a fala da doutora Elaine, porque ela é um entusiasta, né? Assim como o doutor Ailton também. Mas eu acho que a fala deles demonstra a importância da pesquisa pública, que é aquela que é feita pelas instituições públicas de pesquisa agropecuária, como a Embrapa e a Emater. Perfeito. Eu fico imaginando qual que seria o interesse das multinacionais de tecnologia agropecuária em estudar o piqui. Atender isso. Hoje a gente sabe que existem inúmeras multinacionais de pesquisa agropecuária, a gente cita várias aqui, Monsanto, Bunge, Cargill, Elanco, Corteva. enfim, uma infinidade, mas as cadeias produtivas da agricultura familiar, como o piqui, não são objeto de interesse dessas grandes multinacionais. Então, se não for a pesquisa pública agropecuária, o agricultor familiar não recebe essas soluções de tecnologia que vão agregar na renda dessas famílias. Então, acho que a fala deles nos chama a atenção para esse ponto. Demais. A importância da pesquisa pública para a inclusão produtiva da agricultura familiar. A gente sabe que o agronegócio hoje é talvez a base econômica do estado de Goiás, tem toda a economia fundamentada no agronegócio. Mas é importante também que a agricultura familiar possa se beneficiar de todo esse cenário, né, Pedro, de desenvolvimento, de oportunidades, e para isso é necessário 2 pré-requisitos. É tecnologia e difusão dessas tecnologias. E isso é importante, a participação da instituição pública, para que todos tenham acesso a essas políticas públicas e a essas tecnologias. Perfeito, doutor Pedro. Você pontuou, eu não queria falar nesse ponto, mas já que você falou, jogou na mesa, porque eu atuo muito no ramo de hortaliças, né? Então tem um trabalho que eu desenvolvo aí na internet também com hortaliças. Cara, e o interesse dos grandes players mesmo, dentro desses segmentos mais nichados, assim, de agricultura familiar, mais especificamente, é zero, né? Assim, não tem um olhar, tanto é que às vezes a gente visita produtor, que o produtor fica tão satisfeito que ele vai lá, faz um pão de queijo, um café para receber a gente, para conversar. Exato. Agora você vai visitar um produtor de soja, milho, assim, nada contra, viu, gente? Pelo amor de Deus. Imagina, todos são importantes. Todos são importantes. Mas você vai visitar um produtor de soja, é outro vendedor aqui. Exatamente. A cadeia já está um pouco saturada, né? Isso traz um ponto importante, né, doutora? Porque abre um pouco a visão, tanto do produtor rural que está no campo ali buscando alternativas, quanto dos profissionais que estão no mercado. Exatamente. Né? Porque aí você pega lá zootecnia, veterinária, agronomia, todo mundo só quer commodity, né? Pois é. É boi, é soja, é milho. Mas tem fruta do cerrado, tem horta, tem, enfim, uma infinidade de atuação. São dezenas de nichos de mercado que ficariam inexplorados. Né? A seringueira mesmo. Se não fosse a pesquisa pública, e olha a seringueira, olha o látex, pneu, se não tinha avião. Não tinha nada de borracha. Os pneus do avião é 100% borracha natural, porque para descer ali tem que ter elasticidade, plasticidade, e nenhuma outra borracha consegue. Controle de natalidade com as camisinhas, chupeta de bebê, luva cirúrgica.
né? Então, se uma grande multinacional não investe na pesquisa, arrisca faltar. E nós vimos uma palestra esse dia, a moça falando que produzindo tratores, faltou borracha para os pneus, borracha natural. Olha aí. Ela falou que a borracha natural é mais importante do que os chips. Porque o trator sem chip anda, mas sem pneu não anda. Exatamente. É parte mecânica, né? E quem é que fez pesquisa com borracha natural? Pesquisa pública. Pública. E outra coisa também que eu acho interessante, porque nós, pesquisadores, a gente atende ao produtor. Uhum. Nós não nos interessa, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa falando que vai usar menos adubo, eu vou divulgá-la. Agora, eu não sei se um outro lado tem interesse em divulgar. Aí é outra história, né? É outra história. Existe todo o interesse comercial por trás. Que né? eu não tenho, igual eu costumo dizer que eu não tenho um palmo de terra. Eu faço isso por amor, porque quando eu fazia agronomia, eu contei para o doutor Pedro, meu pai é um agricultor familiar, que vendeu a rocinha dele e foi para a beira da cidade. Né? Hoje a gente tem uma vida melhor, porque eu formei e minha irmã formou. Mas, então eu jurei que eu ia formar para ajudar a agricultura familiar. Porque eu via meu pai com as vaquinhas dele, tirando leitinho. Quando ele tirava mais leite, a fábrica não aceitava. Porque tinha muita a cota, estourava a cota, sabe? Quando chegava julho, não tinha leite porque não tinha pasto, sabe? Era aquele joguinho. Aquele joguinho, aquela condição de vida horrível. E um outro fator que me fez também a trabalhar com isso é o meio ambiente. Porque quanto mais pessoas plantar piqui, mais preservada está essa espécie. Perfeito. Eu acho que eu já falei muito aqui com o Dr. Pedro, né? A gente sempre fala dessa camada invisível, né? Exato. Do campo que fica descoberta, né? Que a gente pega hoje, em torno de 2% das propriedades rurais do Brasil são responsáveis por 80% do resultado do agro do Brasil. Pois é. Exatamente. Então, assim, tem muita concentração num ponto só e tem toda uma camada ali que está sem assistência, que precisa de levar tecnologia na ponta, né? E que uma iniciativa como essa do Pequi, né? Igual a gente viu da cerveja de mandioca também, outro negócio fantástico também que desenvolveu que leva a transformação, mudança, né? Inclusão produtiva, né, doutor Ailton? Eu queria fazer duas observações em cima da fala da doutora Helena. Fica à vontade. Uma é sobre o aspecto da germinação do piqui. Se você observar na natureza, você não vê um pezinho de piqui embaixo de um piquizeiro velho. Isso mostra a dificuldade de propagação natural da espécie. Você não vê um piquizeiro novo, você só vê a vovó, a mãe. A né? mãe. Se a mãe morrer, não deixou descendente. Mas ele tem alguma propriedade alelopática, assim? Não. É porque ele não germina. Não germina mesmo. Ele tem substâncias inibidoras da germinação na polpa comestível, na camada de espinho, naquela parte endurecida que é o endocarpo, que recobre a semente, né? E ainda tem falta de hormônios, de berelina, na amêndoa. Então tem quase um milagre para ele germinar na natureza. Você imagina um caroço grande de piqui na flor da terra, como a gente diz assim, na superfície. Como é que ele vai? E com 6 meses seco. Uma hora ele umedece, daí a pouco vem o sol, ele seca. E nesse seca, umedece, ele não vai germinar. Não vai germinar. É difícil. Talvez algum que um roedor pegue em terra para comer depois, esquece lá, talvez ele tenha alguma chance de germinar. Mas ele vai ele mesmo tendo as condições favoráveis para germinar, ele ainda tem essa dificuldade, todos esses obstáculos para a germinação. Né? Então, isso é um ponto que todo mundo pode notar. Você pode andar no cerrado, dificilmente você vê uma plantinha você nova. vai ver um pezinho de piqui. Você só vê planta velha. É Verdade. É verdade. Você não vê. Outro complemento que eu queria fazer é em cima do potencial produtivo da espécie. Nós estamos ainda, eu considero, no beabá do piqui. Porque se você for comparar o piqui que nós estamos iniciando o processo de domesticação e cultivo com laranja, com uva, maçã, que são espécies já de milenares, né? Então você vê que nós estamos realmente no beabá. Nós estamos pegando e trabalhando com a espécie ainda no estado selvagem, para burilar, trabalhar, para introduzi-las ao cultivo, né? Ou seja, nós estamos fazendo um processo de domesticação. Então, com isso, essas produtividades que ela citou aí de 40, 50 quilos de fruto por planta ano, é média dos 5 primeiras safras.
Então, quer dizer, se trata de plantas que ainda estão jovens. Quando elas estiverem bem formadas, Ainda tem muito a crescer com o tempo, né? A copa vai aumentar e tal. O potencial produtivo ainda não está Consolidado. Né? Entendi. E aí, para ela começar a produzir, demora quanto tempo em média depois de transplantada? As mudas enxertadas a partir de 5 anos. A partir de 5 anos. 5 anos. Igual laranja. 4 anos começa o florescimento, mas é pouca coisa. Geralmente 5 anos, 6 anos, que a planta já está com a copa mais bem formada e tem uma produção mais expressiva. Né? E aí fica naquela produção perene ali. É. Então, Só que a copa da planta vai aumentando. vai crescendo, né? O Capacidade. piquezeiro fica cada vez maior. e a raiz vai só aprofundando. Vai né? aprofundando. E também dentro do estudo de vocês, foi feito algum estudo no aspecto, porque assim, quando a gente fala de culturas de cerrado, a gente sabe que são plantas que são extremamente rústicas, né, que aguenta a pancada, né? Digamos assim, da sequidão que é o cerrado das duas estações muito bem definidas. E, por exemplo, tem algum estudo se irrigar esse piqui vai dar um resultado melhor ou não? Olha, o que nós fazemos é irrigar nos 2 até 3 anos iniciais. Por quê? É outra dificuldade que eu vejo. Se alguma semente germinar lá no cerrado, quando vem os 6 primeiros meses seco, eu noto que o piqui não aguenta, porque ele demora para formar um sistema radicular. O sistema radicular dele inicialmente não é robusto. Então, nos primeiro, segundo, terceiro ano, a gente irriga. Porque você planta ele em dezembro, na estação chuvosa. Ele fica dezembro, janeiro, fevereiro, março, já dá a última chuva ali no São José, as enchentes de São José, acabou. Aí vem 6 meses seco. Aqueles 3 meses não é suficiente para ele emitir uma pivotante para ir lá embaixo buscar água. Então, há uma perda grande nesses 3 primeiros anos. É o que eu acho, que se germinar no cerrado, corre esse risco de também não suportar a primeira. O primeiro ano é fundamental. É fundamental que irriga. E aí tem, assim, por exemplo, seria melhor um gotejamento, uma microaspersão, uma aspersão? Não, o que a gente fez lá na Emater foi a pipa molhando, né? Porque a gente... essa capacidade de é o que eu campo falo, ali. o doutor Pedro fala, o piquizal de Anápolis é mais bonito que o de Goiânia. O de Goiânia foi o primeiro, o de Anápolis a gente já tinha aprendido, já tinha selecionado, o de Porangatu vai ficar mais Pedro, bonito. mas eu falo isso porque quem coordena lá em Anápolis é um outro pesquisador. É mais para estimular a concorrência e a competição sadia. Exatamente. Então, E para o pesquisador de Anápolis, eu falo, olha, o piquizal de Goiânia tá dando show nesse aqui. Boa estratégia. E tem rendido, tem dado resultado essa estratégia. Mas, Pedro, a gente sempre aconselha, se for fazer gotejamento, que é o que mais economiza a água, né? Então, é o que a gente... Mas pode ser microaspersão, pode ser regador, pode ser mangueira. O importante é não deixar faltar, né? Não deixar o piqui morrer. Gente, eu tenho certeza que a gente tinha prosa aqui para mais hora de conversa, né? Mas nós estamos Já passou aquele tempo todo? Já estouramos, tanto que a prosa estava boa, viu? Então, eu queria agradecer o tempo de vocês aí. Eu sei que a agenda é bem apertada, né? Mas eu acho que a gente vai ter que fazer um round 2, viu, Pedrão? Eu acho que sim. E também eu acho que tá faltando a pergunta de milhões, né? O piqui é goiano? Boa. Goiano. Nossa, eu falei na introdução, esqueci de perguntar. O piqui é goiano. Olha, Goiás, o nenê já nasce ranhando o piqui. Come de norte a sul, de leste a oeste. Os mato-grossenses falam que é deles. Não, mas não pode ser, não é. O Tocantins só tem piqui porque era Goiás. É porque era Goiás. Porque senão não tinha. Era Goiânia. Minas é só uma região. Minas é só norte. Eu sou mineira. Eu vim conhecer piqui no Goiás. Então, você sabe que é engraçado que o piqui sem espinho nosso aqui é feito por mineiros e ele veio do Cocalim, no Mato Grosso, e foi feito em Goiás. Aí, foi do Goiás. Então, pronto. Goiás é Goiás. Tá do lado de cada cerca, é nosso. É nosso. Sem conversa, não. Nosso. Ailton costuma dizer que é de quem come. Boa. Boa, Ailton. Essa aí foi a sábia. Essa foi bem sábia. Não, mas é porque ele é daquele, sabe? Ele... Entendi. E quem quiser saber mais informação sobre o projeto, ou de repente até adquirir mudas, como é que faz hoje, doutor? O doutor Pedro pode... O senhor quer explicar? Só complementando, Pedro. Na verdade, nós conseguimos agora, recentemente, em abril, o registro dessas novas variedades que foram desenvolvidas através desse trabalho da Emater e da Embrapa. Nós estamos com a programação de realização do lançamento oficial dessas variedades
com um grande evento técnico que vai ser realizado na Emater, onde a gente vai ter a oportunidade de fazer esse lançamento oficial, inclusive com a doação de algumas mudas para os participantes do evento. Queria aproveitar para te convidar também, para estar presente, a todos os que nos assistem também, para que possam se fazer presente nesse grande lançamento dessa tecnologia que é genuinamente goiana e que a gente tem a expectativa que possa beneficiar todo o setor produtivo de Goiás. Que dia que é o evento? Vai ser dia 15 de novembro, depois 9, do doutor, período. mudou 9 aqui, de 9 9, de desculpa, novembro. doutora. Dia 9 de novembro, Ué, depois já do tá aí, período já. eleitoral. Tá, nós estamos correndo, pelejando, sabe? E vai ser eu acho que vai ser muito bom. Não, eu vou organizar, então nós vamos lá fazer uma reportagem externa lá. Nós vamos Combinado. fazer uma apresentação de como foi feita a pesquisa, até para as pessoas saberem o tanto que é difícil pesquisar. E depois teremos uma volta no campo e uma galinhada de almoço. Vai ser serviço um almoço tipicamente goiano. Arroz com Pedro. piqui? Arroz Com com piqui piqui sem sem espinho. Ah, não, então tô dentro já, fato. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre o nosso trabalho com a Piqui, né? Essa oportunidade de mostrar e dizer que nós estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que forem necessários. É só nos procurar lá na Emater. É. Nós estamos sempre de portas abertas. E gostamos muito de receber. Você já viu que nós gostamos de conversar, né? Não, mas Pedro e o doutor Ailton, ele é pesquisador da Embrapa, mas nós já patrimoniamos ele lá na Emater. Ele já está consolidado. Eu acho que como ele é casado com a doutora Elaine, que é da Emater, já está consolidado. São empresas irmãs, né? claro, quem ganhou é o produtor rural brasileiro. Exatamente. E a nossa demanda está aqui. Exatamente. Então não adianta ficar em outro lugar. Porque tem que estar... São duas empresas irmãs que trabalham no mesmo sentido, né? Em prol do produtor. E nós somos a favor da cooperação. A gente não gosta muito da competitividade, não. Da né? concorrência. A gente gosta de cooperar. Boa. Eu acho que o mundo caminhou muito quando cooperava. Você veja bem, a soja veio lá de fora. Se lá de fora prendesse, nós não tínhamos soja. Não é verdade? Com certeza. A laranja, nós não estávamos chupando laranja. Uva, nada disso é brasileiro, veio de lá. Então, nós temos que cooperar uns com os outros, não é verdade? Bora soltar piqui no mundo. Vamos soltar piqui no mundo. É isso aí. Então, obrigado você que assistiu o nosso episódio aqui, mais uma vez. Já não esquece de inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar, seguir nós lá no Instagram, no @portalagro2 e também no @porpedromaia. Doutor Pedro, quem quiser seguir o senhor aí, como é que faz? Pedro, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quem quiser saber mais informações, a gente está disponível em nossas mídias da Emater. Nos sigam em nossas mídias sociais, @EmaterGoiás. A minha é Pedro_Rezende. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quem seguir ele lá vai ver que ele é violeiro também, viu? É verdade. Você toca Eu viola? tenho esse talento. Depois que. Nunca tocou pra nós? Ei. Vou tocar no dia Não, do lançamento e- do Piqui Sem E Espinho. detalhe, viu, doutor? Tem que tocar. Ele não é só violeiro, não. Ele é violeiro e cantor também. É verdade. Não, vai ter que fazer uma apresentação. O Pedro fica soltando essas informações, depois eu chego lá na Emater, eu sou vai cobrado por isso, Pedro. Eu vou ter que fazer um show particular lá pra equipe. Então pronto. aí. Obrigado, Pedrão. Então valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.